A vida social hoje ela é caracterizada por uma grande sujeira, uma grande imundície. Não que não fosse assim em outros tempos, em outras épocas, mas hoje está pior, porque a humanidade decaiu demais. Encontra-se rasteira, superficial, perversa, irresponsável e inconsequente. Por causa dessa irresponsabilidade, dessa inconsequência, dessa superficialidade, a maior parte das pessoas não consegue mais discernir o certo do errado. Aquilo que precisa ser feito e aquilo que precisa ser deixado de lado, riscado. Tudo hoje é confundido. A essência e a aparência são confundidas. O certo e o errado estão aí sendo confundidos, porque as pessoas não dispõem da sensibilidade interior e daí vão se sujando. A vida social é uma grande sujeira, uma grande imundície. E as pessoas vão se sujando animicamente na alma por causa do apego. O apego suja o ser humano. O apego liga o ser humano às coisas decadentes da matéria grosseira mais densa. E por causa desse apego, a maior parte das pessoas não consegue enxergar, não consegue discernir e decidir corretamente, e muito menos agir de forma coerente. Então, hoje, uma grande sujeira e uma grande imundície se estabeleceu aí. E as pessoas não sabem o que fazer. Querem modernizar, querem inovar, querem tomar partidos inovadores, querem conferir às suas vidas um significado, um diferencial, algo que lhes permita fazer a diferença, mas não dispõem de um critério para julgar, para escolher, para deliberar, que somente a vida interior pode fornecer ao indivíduo. Se o indivíduo não alimentar, não cultivar a sua vida interior, ele vai catando cegamente fora dele as coisas. Ele vai escolhendo de forma pré-determinada, segundo os interesses externos desse sistema perverso, o que acaba sendo feito ou não feito. Então esse é o problema. As pessoas não são elas mesmas, as pessoas não escolhem conscientemente, não agem conscientemente e vão se sujando com toda essa imundície. Toda essa inversão de valores que se estabeleceu na sociedade através do politicamente correto de um lado, ou do outro lado esse pseudo-tradicionalismo, pseudo-conservador, que não conserva nada, que não preserva nada, quer apenas crescimento econômico, progresso material, são os dois extremos nessa era de polarizações. Tudo isso faz com que as pessoas não consigam elas mesmas agir, elas mesmas pensar por si. Tudo já é ofertado pronto pelo ser humano, seja por um polo ou seja pelo outro polo. Os dois polos fazem com que o ser humano se exima, com que o ser humano se exima da possibilidade, da responsabilidade dele escolher, dele agir e dele fazer. Quando as pessoas terceirizam tamanhamente a sua responsabilidade, acabam se sujando. Porque a sujeira se estabelece, a sujeira suja o ser humano quando ele deixa de tomar as decisões e promover as ações corretas, as deliberações conscientes. Quando não se delibera, quando apenas se segue grupo A, grupo B, não se tem mais autonomia, não se dispõe mais de um critério para avaliar as situações, os eventos e os acontecimentos. Então é o que vem acontecendo. E por isso as pessoas estão se sujando. Sujando por nada. Estão se sujando em nome de uma perversidade, de uma perdição, de pessoas preguiçosas que não querem fazer o seu trabalho interior, que querem terceirizá-lo para alguém. E quem terceiriza o seu trabalho interior ou o seu trabalho exterior
é um irresponsável, é um dorminhoco, é um indolente, um inconsequente. E isso caracteriza bem a nossa época, de uma sociedade sem critérios, de pessoas colapsadas em meio a um colapso global que não conseguem mais enxergar o que está acontecendo. É um problema sério, é um problema gritante, sobre o qual se deveria pensar, mas falta justamente a lucidez, a coragem para dar o passo decisivo rumo à autoconscientização. A autoconscientização é um passo que o ser humano precisa dar através da sua vida interior, da sua espiritualidade, por meio do autoconhecimento. Isso exige tempo, isso exige dedicação, cultivo a valores elevados, isso exige um desprendimento, um sacrifício frente às inutilidades aqui da matéria grosseira densa, os apegos, as fraquezas. Disso tudo o ser humano precisa se abdicar para que ele possa dispor de um olhar próprio para julgar e escolher corretamente. E isso exige por parte do ser humano uma autonomia, uma força de vontade, um critério, uma conduta. O que falta na vida da maior parte das pessoas é uma conduta, é uma postura. Temos que ter uma postura autônoma frente aos acontecimentos. Não podemos ir com o rebanho, não podemos fazer o que todos fazem, seja num polo A ou num polo B. Assim vamos nos sujar junto com os porcos, vamos andar junto com os porcos na lama. Jesus já disse há 2000 anos que o ser humano ele não quer escolher, ele não quer deliberar. As pérolas são atiradas aos porcos. Mesmo que se ofereça os melhores conselhos, as melhores explicações para os seres humanos, é como jogar pérolas aos porcos, que não reconhecem as pérolas. Esses porcos humanos, com todo perdão aos porcos, esses porcos humanos que a humanidade se tornou, não tem o mínimo de responsabilidade. A maioria das pessoas vive como porcos na lama, se remoendo nesta lama das vaidades, da sensualidade, da sexualidade, da arrogância, do egocentrismo, dos prazeres fáceis e passageiros, das facilidades. Tudo isso é uma grande lama. As pessoas estão se remoendo na lama, as pessoas estão se revirando na lama dessas comodidades, dessas praticidades que são oferecidas. E o tempo vai passando, as pessoas vão se sujando com isso e não acordam. A sociedade humana se tornou um espaço sujo por causa da falta de responsabilidade individual das pessoas, por causa da degradação dos valores, por causa do aniquilamento das virtudes, por causa da anulação dos princípios verdadeiros que deveriam estar aí orientando a vida dos indivíduos. Isso falta completamente. A maioria vive ao léu, buscando apenas prazeres, facilidades, facilitações, comodidades, o conforto, a falsa segurança. Isso gera os apegos frente às coisas erradas e com isso as pessoas vão se sujando, se remoendo nessa lama pútrida da vida pós-moderna, onde a maioria dos indivíduos não sabe o que faz. E para se limpar dessa sujeira não será fácil, porque todas as ações inadequadas, todas as ações equivocadas geram películas obstrutoras nas cavidades externas da alma. Dependendo a dimensão, a gramatura e a grossura dessas películas energéticas, dessas películas obstrutoras, o espírito já não pode mais ser ouvido com a sua intuição. A maior parte das pessoas não ouve o seu espírito porque se sujou com todas essas extravagâncias, esses apegos, esses vícios, essas inutilidades,
Isso gera em torno do espírito, nas cavidades externas da alma, um verdadeiro isolamento. Então, o espírito encontra-se isolado dentro da maior parte das pessoas porque elas não exercitaram o espírito, não trabalharam com o seu espírito, não realizaram o trabalho interior. E tudo que não é colocado em prática, tudo que não é exercitado, acaba se tornando obsoleto, acaba enrijecendo, acaba adormecendo. É o enrijecimento do qual Abdrushim falou em sua obra Na Luz da Verdade. Existe inclusive um capítulo nessa obra, uma dissertação nessa obra, que se chama Enrijecimento. Os seres humanos estão enrijecidos por causa do excesso de raciocínios, o excesso de mente. O cérebro está avantajado de tal forma, avantajado de forma inadequada, que sufoca o espírito. E assim o espírito, ele não consegue mais se fazer perceber. E as pessoas sem a referência espiritual, sem a ligação com planos mais elevados, que é a matéria grosseira mais densa, que vão se sujando com todas as ofertas baratas e inúteis dessa vida moderna, onde o que conta é se dar bem, é obter prazeres, essa falsa felicidade, a falsa segurança, enquanto que a verdadeira segurança não é experimentada, porque ela somente pode surgir por meio de uma vida espiritual cultivada adequadamente, onde o espírito esteja desperto, em conexão com planos mais elevados, receptando irradiações espirituais para aplicá-las em ações sólidas e verdadeiras, que é o que falta hoje. Como as pessoas não dispõem mais desta conexão, é que se removem, se remoem, se reviram, se sacodem em meio à lama pútrida do mundo, constituída pelos falsos valores, pelos falsos princípios, pelas falsas referências, as falsas orientações, ou seja, todo esse marketing pós-moderno das facilidades, dos vícios, dos prazeres e das comodidades. E essa sujeira, ela vai se impregnando e a maior parte da humanidade não conseguirá mais se limpar, porque não conseguirá resgatar os seus karmas a tempo. E daí surgirá realmente a condenação para a maioria que não quer assumir a responsabilidade espiritual nessa vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!